Vamos lá então ver sobre sofistas e os Sócrates. Primeiro eu vou fazer uma diferença nesse primeiro slide para a gente perceber a diferença entre Sócrates e sofistas, né? Quando eu falo sofistas, estou pensando justamente em vários filósofos. A gente não está falando de um filósofo, a gente está falando de vários filósofos. São nomes importantes que nos auxiliou no processo de educação, né? Entender como que esse processo de educar o outro. Então, esse negócio de escola hoje, de professor ensinar, tem muito da arte da qual os sofistas começou a desenvolver. Só que tem diferenças entre Sócrates e os sofistas. Acho que pela imagem dá pra perceber que o Sócrates não gostava muito de sofista. O sofista é aquele que tá ali com raiva. Por que ele tá com raiva? Porque o Sócrates conseguiu ganhar a discussão. Conseguiu falar melhor do que ele, né? O Sócrates comeu ele na ideia. E aí o que acontece? Nós entendemos um sofista, principalmente, você já ouviu falar a palavra sofisma, né? Um sofisma, que isso? É um falso argumento. Por quê? Porque entendemos que o Sócrates, então, ele é o pai da cultura ocidental, e como ele era contrário aos sofistas, essa própria palavra que empregamos hoje já vem com essa perspectiva socrática, né? De que não é uma coisa tão boa assim, né? Vamos lá. Aqui no próximo slide, temos o contexto histórico. Acho que isso é importante. Sempre a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, principalmente se a gente tem uma perspectiva de vestibular, né? Ou para entender qualquer coisa. A filosofia ela nos auxilia muito no fazer cotidiano enquanto humano. Entretanto, precisa entender, eu estou falando de qual filósofo e o filósofo viveu onde e quando, né? Na nossa aula de hoje a gente está falando dos sofistas e de Sócrates, que eram contemporâneos em Atenas. Tenho certeza que essa cidade, já esse nome Atenas, essa cidade Atenas, vocês já escutaram. Pode ser que não lembre qual era o sistema político, né? Mas a menção possivelmente vocês já escutaram. Então veja bem, temos aí no centro a Ágora. O que é a Ágora? A Ágora é esse espaço público, né? Essa praça pública da qual se discutia a vida pública. Tem uma diferença entre o grego clássico antigo, entre o humano, o homem do século XXI. Talvez hoje, se eu falar com vocês sabem o que é política? Talvez você fale, professor, política sei lá, então vou me candidatar, vou viver disso. Política é corrupção, política é os caras lá que ficam votando as leis, né? Vamos pensar nessa forma. Não, a gente não pode entender política nessa perspectiva. Segundo Aristóteles, o ser humano ele vai viver em sociedade, ou seja, ele vai se aliar ao outro. Por quê? É da natureza humana. Então é natural que o ser humano alie-se ao outro para se tornar mais forte. Então, o ser humano, ele mora com o outro, ele vive em conjunto, porque ele é fraco, é um animal fraco entre os outros animais, e em conjunto eles conseguem unir as forças e aí sobreviver. Então, a polis, a cidade, ela é natural ao ser humano. Ela nasce de uma necessidade humana. Mas você vai concordar comigo que não é fácil você viver com o outro. É difícil. Você mora com alguém. Pai, mãe, marido, mulher, namorado, sei lá. Você vai morar com alguém. Ou morar sozinho, mas você vai viver em sociedade. Seja na escola, no trabalho, em qualquer parte, esse contato com o outro sempre vai ser uma coisa constante na vida humana, principalmente no século XXI. E aí não é fácil. E sempre haverá regras. Por que existem as regras? As regras existem para regulamentar a vida em comum.
A política se trata daquilo que é comum. Então eu tenho a minha vida privada, aquilo que pertence a mim, e eu tenho a minha vida pública. A vida pública é aquela que eu vivo em comum com o outro, né? Então eu não estou ali sozinho, eu estou vivendo num espaço que os outros também vivem. E aí, regulamentar esse espaço, isso é fazer política. Então você faz política quando? Quando você chega na escola, quando você conversa com o seu colega, e aí vocês estabelecem regras de convivência. Você está fazendo política, certo? Tudo que foge daquilo que é privado e tenta entrar em acordo ao que é comum, isso é fazer política. Então perceba, nós temos a ágora, que era o espaço onde eles discutiam essa vida em comum. E para o grego clássico, né, esse homem que nós estamos estudando hoje, ele só era completo se ele vivenciasse essa experiência da cidade. Então era algo intrínseco ao humano nesse período. Vamos falar mais especificamente agora dos sofistas. Quem eram esses sofistas? Os sofistas eram os filósofos que ensinavam a retórica e eles cobravam por isso. Sócrates não era muito favorável à cobrança para se ensinar o outro. Daqui a pouco eu explico para vocês. E por que isso é importante? Se na ágora, né, no espaço público, havia as discussões então sobre a organização da sociedade, a organização da vida em comum, propor um argumento bem elaborado, ter essa arte de falar em público, de persuasão, de convencer o outro, isso é extremamente importante. Então, por isso, a retórica era algo fundamental para essa organização social. Então, eles ensinavam e vendiam o curso de retórica para você conseguir falar bem e persuadir o outro. Os sofistas também são conhecidos como os precursores, aqueles que iniciaram o humanismo. Por quê? Agora, para os sofistas, quem que vai determinar a verdade das coisas, ou seja, a filosofia, para a gente entender, desde quando ela nasce, lá quando ela faz a transformação dos discursos mitológicos para um discurso racional, ela sempre foi uma busca pela verdade. E agora o sofista vai dizer que essa verdade ela não vai ser encontrada, que não há essa verdade que o filósofo vai atrás e encontre. É o ser humano que determina qual é a verdade. Então, por que o humanismo? Porque eles tiram do centro essa verdade que estaria, sei lá, na natureza ou em qualquer outro modo de investigação e traz para o humano, dizendo assim, que eu decido se isso é ou se isso não é, ok? Então, por isso, o humanismo começa a pensar as questões humanas. Também Sócrates começou a pensar as questões humanas. Lembrando que na aula de hoje estamos falando dos dois porque eles são contemporâneos. Coloquei dois sofistas para vocês aí. Protágoras e Górgias. E algumas máximas, né? Tá aí, ó. Protágoras, qual que é a máxima dele? O homem é a medida de todas as coisas. Então é justamente essa perspectiva. O que é medida? Medida é um padrão. Então, você tem lá 1 metro. 1 metro do quê? Então, você determina 1 metro é X, e aí ele é o padrão para qualquer outra coisa. Eu tenho 1 metro de tecido. Então, 1 metro é 1 metro. Ele é um padrão. 1 metro de quê? 1 metro de tecido. Então, eu tenho um padrão para ter um tanto de tecido que eu preciso. Eu tenho 1 metro de madeira. Você tem o padrão lá, é 1 metro de uma folha de madeira que você necessita para fazer um trabalho aí, de marcenaria, seja o que for. Então, o que ele está afirmando com essa máxima? O homem é a medida. É o homem que determina o que é e o que não é. Percebe? Nós chamamos isso na filosofia de verdade relativa. Ok? Aí tem o Górgias com a outra máxima. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras. Olha, a arte da persuasão, de persuadir o outro,
ultrapassa todas as outras artes e é de muito a melhor. Então ela ultrapassa e é a melhor, essa capacidade de persuasão, pois ela faz de todas as outras suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Então a persuasão vai fazer o quê? Vai levar o outro a submeter-se ao seu discurso, não pela força física, mas pelo convencimento. Por isso ela é a arte mais importante, principalmente num espaço da qual a discussão era fundamental para a organização social, a democracia direta ateniense. Não havia mencionado, né? Então vamos lá. O que é democracia direta? É quando o cidadão ateniense, que seria o ateniense livre, maior de 21 anos, homem, que ia dar mais ou menos 10% da população ateniense naquele período, eles tinham cidadania. O que era isso? Então, eles discutiam as questões públicas, decidiam as leis sem um intermediário. Então, se eu tinha esse direito, eu mesmo ia lá e discutia as leis. Diferentemente da democracia representativa que nós temos hoje. Então, eu elejo alguém que irá me representar. Lógico, condições diferentes, milhões e milhões de pessoas hoje numa única nação. Então, é lógico, é diferente mesmo. Mas, pensa, sistema político dessa forma, a persuasão era importante. Por quê? Porque eu vou submeter o outro ao meu argumento. E não o obrigando, né, com a força física, com uma arma apontada para a cabeça. Eu vou submeter o outro pelas palavras, pela eloquência, e aí eu conquisto ele e ele me segue. Tá? Essa é mais ou menos a perspectiva sofística. Vamos falar agora do pai da filosofia, Sócrates. Primeira coisa, Sócrates é o pai da filosofia. Esse cara é muito bom, não é possível, porque ele é o pai de algo que já tinha nascido. Então, veja bem, nós temos os filósofos pré-socráticos, que vêm antes de Sócrates, e chamamos o Sócrates de pai da filosofia. Mas por que o Sócrates é o pai da filosofia? Porque é justamente nesse período que eu estou falando dos sofistas, com Sócrates, ele é um nome importante para a filosofia, e para a filosofia que depois vai seguindo ele, que chega até nós, ele muda o olhar. O filósofo, antes de Sócrates, olhava para o céu, olhava para a terra e tentava entender a natureza, explicar a natureza, como os físicos fazem. Por isso eles eram conhecidos como os filósofos da physis. Então ele para de pensar essa physis, essa física, esse mundo natural, e passa a tentar entender o ser humano. Por isso Sócrates fica conhecido como o pai da filosofia. Vamos lá, os conceitos socráticos. Sócrates, então, como já dito, ele combatia os sofistas, né? Pois o Sócrates buscava a verdade. E qual é essa verdade? Ela é absoluta, ela não se altera, ok? E aí diz uma história que Sócrates era conhecido como um grande sábio, mas ele não tinha certeza porque ele não sabia de nada. E aí Sócrates faz uma visita ao oráculo de Delfos. E no pórtico da entrada do oráculo está escrito: conheça-te a ti mesmo. E na consulta que Sócrates faz a esse oráculo, o oráculo diz a Sócrates: você é o mais sábio de todos os homens, pois você sabe que não sabe. E aí está a sabedoria. Então, essa atitude de conhecer a si mesmo e conhecer a sua própria ignorância é que vai fazer do Sócrates, então, um grande sábio. E é conhecendo a si mesmo que nós iremos, então, abrindo mão das opiniões, da doxa.
A gente pode fazer um paralelo e tentar para entender melhor a doxa. Hoje a gente pode falar assim, sabe o senso comum? Aquela resposta rápida, aquela resposta superficial sobre as coisas, aquele conhecimento bem por cima mesmo. Então, essas são as opiniões. Essa é a doxa. Mas ela não é a verdade. Então, eu preciso aprofundar dentro de mim mesmo, para eu conseguir arrancar as opiniões e encontrar a verdade que habita em mim. Então, é necessário o conhecimento de si mesmo. Como fazer isso? Então, Sócrates desenvolve o seu método. A ironia, lógico. Para explicar, eu separo, mas ele se dá de maneira simultânea. A ironia e a maiêutica. O que seria ironia? Então você pensa assim, irônico, aquele cara que sempre faz uma piadinha. Não. A ironia, então, é suspender essas afirmações sem fundamento. Então, faça uma pergunta e você já tem prontamente uma resposta. Então, é dizer, Fábio, o que você sabe sobre isso? Não sei, eu não tenho conhecimento sobre tal assunto. Porque é comum ao ser humano sempre já propor uma resposta. Essa resposta, ela é superficial, ela não é profunda. Eu não tenho categoria analítica para determinado assunto. Vocês estão entendendo? Então, fazer essa pergunta não numa questão de ofensa, mas de suspender o conhecimento para, a partir daí, poder encontrar o conhecimento, a verdade. E qual é o processo maiêutico? Se você tiver aula de filosofia, a maioria dos professores de filosofia utiliza esse processo, né? Esse diálogo questionador. Então, estamos fazendo uma investigação sobre determinado assunto. E aí, o que acontece? Você tem uma resposta, e aí a pessoa faz uma pergunta em cima da sua resposta. E você, para responder essa pergunta, você vai ficar matutando ali essa pergunta que foi feita em cima da sua resposta. Você vai tentar entender melhor a sua resposta para responder a pergunta que lhe foi feita. E aí, quando você dá uma outra resposta, a pessoa te devolve com uma outra pergunta e você vai aprofundando cada vez mais. E esse processo de pergunta e de resposta vai, então, do superficial para aquilo que é mais profundo no conhecimento. E aí podemos chegar a duas posições. Ou um indivíduo reconhece a sua ignorância e diz: nossa, eu achei que eu sabia, mas eu não sei. O que é então? Eu não sei, me ensina. Lógico, Sócrates não ia ensinar porque ele não sabe de nada. Mas é reconhecer a própria ignorância. E aquele que reconhece a sua ignorância é um sábio. E ele está aberto, então, para a busca do conhecimento. Aqui entra a filosofia socrática. Sócrates dizia que, assim como a mãe dele, porque a profissão da mãe dele era parteira, né? Paria criança. Ela ajudava a criança a vir ao mundo. E o que o Sócrates fazia, então? Ele falava que, assim como a sua mãe era parteira de crianças, ele era o parteiro das ideias. Então, ele não tinha o conhecimento. Ele, com esse processo de pergunta questionador, ele auxiliava a pessoa, o indivíduo, a obter o conhecimento, ou seja, a parir o conhecimento, a parir uma ideia. Então, Sócrates, com a maiêutica, levava as pessoas a esse conhecimento profundo. Por isso, o parteiro das ideias. E aí está a máxima socrática que todo mundo não sabe de cabo a rabo, só sei que nada sei. E aí você fica perguntando, Sócrates? Cara, o pai da filosofia, o cara me fala, só sei que nada sei. É lógico, por isso que a galera não gosta de filosofia. Mas vamos entender. O que o Sócrates sabe? Nada. Então, ele sabe que nada sabe. Aquele que não sabe de nada, o que ele vai fazer? Ele vai buscar conhecimento. Então, Sócrates vai afirmar que
Não saber de nada é a possibilidade para o conhecimento. Então, é um sábio aquele que sabe que não sabe. Porque não sabendo, ele vai atrás do conhecimento. Agora, o ignorante é aquele que afirma ter conhecimento. Porque quando você já sabe, chega. Não há mais a necessidade de estudar. Não há mais a necessidade de buscar conhecimento. Então, reconhecer-se ignorante é a abertura para o aprofundamento intelectual. Ok? Chamamos isso de, então, humildade intelectual. O reconhecimento que eu não consigo saber de todas as coisas e por isso eu tenho que estar sempre nesse processo de conhecimento e me conhecendo cada vez melhor. Por último, aí temos agora, por último, a morte de Sócrates, né? Sócrates, então, ele vai morrer nesse processo democrático, num julgamento desenvolvido pela sua cidade, em Atenas. E qual era o que ele estava sendo acusado? Ele foi acusado de corromper a juventude, a tradição contra os deuses, né? E aí, durante o julgamento, ele teve direito de defesa. Sócrates poderia se defender, argumentava muito bem, e por essa argumentação muito boa, ele consegue chegar a um ponto fundamental. Para ser sincero, ninguém queria a morte de Sócrates. Porque matar uma pessoa conhecida e famosa na cidade não era uma coisa tão simples. Entretanto, ele estava fazendo a galera pensar e abalando as estruturas daqueles que estavam no domínio do poder, que estavam no comando. E aí, qual que era a ideia? Vamos pressioná-lo e fazer com que ele desminta aquilo que ele disse, desacreditá-lo. Só que Sócrates, ele costura os seus argumentos e chega a uma posição da qual ou os seus acusadores aplicava a ele uma punição irrisória, uma multa tão pequena que era a mesma coisa que dizer: Sócrates, você está certo, você não é o culpado, ou o condenava à morte. Foi condenado à morte, ele foi obrigado a beber um copo de veneno chamado cicuta. Bom reforçar que Platão e seus discípulos vivenciou tudo isso e talvez por causa dessa experiência Platão não seja tão favorável à democracia assim. Lembre-se disso, tá? Por isso, assim a gente termina nossa aula. Bons estudos aí para vocês. Grande abraço.